apresentar, então, tá? Inteira. Compartilhar. É o seguinte, gente, no semestre passado, vocês tiveram aula com a professora Fabiana, né? Que ela falou um pouco para vocês de caprino e ovino, né? Então, a nossa meta aqui, nesse semestre, é falar sobre suinocultura, tá? Então, eu vou abrir aqui uma tela, que é o site da Embrapa, esse site aqui, tá? Vocês estão enxergando bem aí? Então, né? Sim. Esse site aqui é da Embrapa. A Embrapa, vocês conhecem, né? Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Então, tem Embrapa Gado de Leite, Embrapa Gado de Corte, Embrapa Soja, Embrapa Café, enfim. E a Embrapa Suínos e Aves está localizada em Santa Catarina, lá na cidade de Concórdia. E depois vocês vão ver, acompanhar comigo aí, vocês vão ver que Santa Catarina, apesar de ser um dos menores estados do país, é que tem a maior produção de suínos e aves também, né? Tá? Então, nesse site aqui, depois eu vou passar para vocês o link. Isso aqui isso aqui é para a gente conhecer um pouco do que é a suinocultura, né? Então, quando a gente vê aqui, por exemplo, custos de produção, isso aqui é importantíssimo, porque, afinal, quem planta café, quem planta soja, quem planta milho, quem cria gado de corte, gado de leite, se o preço não estiver bom, então a atividade acaba dando prejuízo, né? Então, nós estamos aqui, ó, o preço por quilo, né? Então, nós vamos ver que suínos e aves dependem muito... Tem alguém querendo entrar? Não, né? Então, suínos e aves dependem muito da soja e do milho, que são os alimentos principais dos monogástricos, né? Vocês viram em ruminantes que os ruminantes você pode criar pasto e colocar volumoso como silagem, capim picado, etc., que você consegue alimentá-los tranquilamente. Agora, com relação a suínos e aves, a gente depende exclusivamente de ração concentrada. E quem acompanha aí os preços, estão vendo que os preços do milho e da soja estão muito altos, né? Consequentemente, o custo aumenta, né? Por exemplo, a referência aqui é julho de 2021, está vendo aqui embaixo? Ó? Então, vocês estão vendo que o farelo de soja está quase R$ 2,4 por quilo, ou 2.396 a tonelada, né? O milho está 1,6. Então, se eu multiplicar isso por 60, o saco de milho está em torno de R$ 100, né? Tá? Enquanto que isso aqui no Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, nós vamos ver, que são os maiores produtores de suíno do Brasil, né? Então, a referência que nós temos é essa daí. Agora, o preço do suíno, depois eu vou mostrar uma continha para vocês. Como é que você pode prever se a atividade vai dar lucro ou não, dependendo do preço dos insumos, que é milho, farelo de soja, sal mineral, enfim, vacinas, etc., e com relação ao preço do suíno vivo, né? Então, vocês estão vendo aqui que em julho de 2021, o preço do suíno estava 6,44 quilo vivo.
Então, você venderia aí um suíno com 100 quilos de peso vivo, por exemplo, 100 quilos de peso vivo, por exemplo, por R$ 644. Então, será que esse preço ele dá lucro ou não, né? Então, a gente vai tentar mostrar para vocês nessa disciplina o que é possível, né? Onde que a gente pode economizar, porque realmente, do jeito que estão os preços de milho e soja, fica muito difícil tocar, tá? Então, os custos, se a gente entrar aqui em custo, ó, em custos, tá vendo o índice aqui à esquerda? E aqui os custos. Aqui tem frango e suíno, né? Vamos ver aqui custos por estado, tá? Então, no ano de 2021, custo de produção, no caso aqui de suínos de ciclo completo. O que é uma criação de ciclo completo? É que o produtor tem cria, recria e acabamento ou engorda, né? Depois nós vamos ver, né, durante o curso, que existem vários tipos de produção, né? Tem aquele produtor de suínos que só produz leitão. Tem o produtor de suínos que ele compra o leitão e faz a recria e terminação. Enfim, isso aí nós vamos ver com mais detalhes aí, eu acho que no capítulo 3, tá? Então, ó, se você entrar aqui no início, aqui, ó, qual que é o preço que eles estão pagando, no caso de julho aqui? R$ 6,44 por quilo, não é? R$ 6,44 por quilo. Isso aqui é o que você está recebendo. Agora é o custo. Então, quando você pega aqui, por exemplo, no Paraná, por exemplo, em julho, o custo de produção estava 7,04. Então, você está perdendo 60 centavos por quilo, né? Se o custo está 7,04 e você está recebendo 6,44, então você está vendo aqui, ó, 60 centavos que você está perdendo por quilo. Então, com base nesses dados aqui, ó, a atividade ela tá perdendo dinheiro, né? Então, ela está deficitária. Então, vocês vão com o preço aqui, ó, chegou a 7,25 em maio. Ô, Então, professor, oi. e nessa ocasião, o que que acontece? Eu tenho que esperar? O que que eu faço? Aí é que está o X da questão, né? Dependendo do tipo de produção que você tem, É porque se esperar muito aí também, né? aí o que o pessoal faz? Porque para engordar o porco fica muito caro. Então, às vezes, o pessoal começa a vender leitão, né? Se ele tiver as fêmeas criando, então o que ele tem que fazer? Vender o leitão, porque se ele continuar com ele até 100 quilos, ele vai perder dinheiro, né? E muito, o que acontece nessas épocas é o pessoal começa a vender matriz, sabe? Então, nós vamos ver um pouquinho para frente que oscila Mesmo muito. na lavagem, professor? Aí já é outra história, né? Porque aí o custo cai muito, né? Você não tem uma boa produção, uma boa qualidade de carne, mas o teu custo é muito menor, né? Só Mas não tem que, como dar lavagem para o tanto de coisa que dá para ração, né? é lógico, não tem jeito. Então, Não tem e se for como. uma criação pequenininha, tudo bem, né? Você tem lá 2, 3 fêmeas, aí vai, né? Agora, A gente tá falando de granja, né? uma criação grande de 100, 200, 1.000 matrizes, aí a coisa não tem como tratar dela desse jeito, né? Agora, numa criação pequena, você tem condição de diminuir custo, né? Aí o pessoal dá um pouco de capim, um pouco de... Diz que porco adora caruru, né? Não é que ele adora, né? É que não, às vezes não tem outra coisa para comer, então
o pessoal se vira, né? Fala que da cana moída, sabe, cana triturada? Você, Fala que mata o porco. o problema é o seguinte, você está dando, quando você dá cana, você está dando um volumoso, não é? Vocês aprenderam no semestre passado que o volumoso é- precisa de um grande volume, por exemplo, silagem, feno, capineira. Então, quando você dá uma quantidade muito grande de volumoso para o suíno, ele não consegue digerir aquilo, porque o estômago dele é pequeno, então ele não consegue processar esse alimento. Por causa da fibra? Exatamente. Então, você tem que dar alimento concentrado, né? Enfim, se fosse fácil assim, tava fácil de criar porco, né? Mas, infelizmente, é isso daí. Tá vendo? Então, em maio, provavelmente, com o custo aí com o preço do suíno a 7,25, ele estava dando lucro aí de 20 centavos por quilo, né? E agora, aliás, é o contrário, né? Aqui é o custo de produção. Teve muito pior, né? 7,25, você recebendo 6,44, aí complica, né? Tá? Então, é muito importante que vocês saibam, né? Porque, de repente, vem um produtor rural e te pede para você planejar uma granja para ele. Então, você tem que ser bem claro para o dono, para o produtor, que seria uma época muito difícil de entrar, né? Por quê? A não ser que ele tenha produção, ele tenha uma lavoura grande, ele pode produzir milho, enfim. Porque o milho representa aproximadamente 80% da ração. Então, depois nós vamos ver no último capítulo, quando você vai balancear uma ração para suínos, 80% é milho, 17% é farelo de soja, e os outros 3 são sais minerais que você tem que colocar. Então, quando o preço do milho está muito alto, ele reflete diretamente no custo do suíno. Então, se você planta um milho, por exemplo, aí você tem condição, então, de tratar esses animais de uma forma mais barata, né? Agora, depende muito também se a pessoa tem terra para isso, né? Porque estou só adiantando um pouquinho, para você produzir hoje um suíno de 100 quilos de peso vivo, você vai gastar aí em torno de 300 quilos de ração, né? Então, é complicado. Então, 300 quilos de ração, dependendo do preço da ração, né? Aí complica, né? Mas nós vamos ver isso com mais detalhe para frente, tá? Eu vou mostrar para vocês algumas estatísticas, né? No ranking mundial, tá? Nós estamos aqui no site da Embrapa. Então, são dados bem atualizados, né? Aqui, nós estamos falando de produção, tá? Então, o maior produtor de carne suína hoje é a China, com 43 milhões de toneladas, né? Tá? Esses dados aqui são de janeiro de 2021, é um dado bem atual, né? Tá? E vocês devem ter lido alguma notícia sobre uma doença que deu lá na China, que a China produzia mais de 50 milhões de toneladas. Então, eles tiveram um problema lá com doença e acabou diminuindo um pouco a produção deles, né? Mas continua sendo a maior, né? Com 43 milhões e 500 mil toneladas, né? Em segundo lugar está a União Europeia, mas a União Europeia, quem sabe quantos países tem na União Europeia? Ninguém sabe? Dá tempo de vocês procurar no Google aí. Então, é mais ou menos, acho que são 27 países, né?
Vamos ver aqui. Países, número de países da União Europeia. São 27 países, né? Então, quando você soma a produção desses 27 países, então você tem aqui 24 milhões de toneladas. Os Estados Unidos está em terceiro lugar com 12.900 e o Brasil está aqui em quarto lugar com 4.250. 10% do que a China produz. Agora, é lógico que a China ela tem uma população de 1 bilhão e deve estar chegando a 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, né? Então, é lógico que para alimentar esse mundo de gente, eles utilizam muito a carne suína, né? Tá? Então, o Brasil aqui ele está em quarto lugar na produção. E se comparado com a China, né, muito pequena, né? Mas aqui depois vem Rússia, Vietnã, e etc, etc. Normalmente os países asiáticos eles têm muita tradição no consumo de carne suína, né? É o contrário dos árabes, né? Os árabes acham que que o suíno ele é um animal que ele nunca olha para cima, né? Então ele não olha para lá. Então o pessoal não consome carne suína, assim como os judeus, né? Diz que o Hitler quando na Segunda Guerra Mundial ele fazia os judeus comer carne, né, de suíno. Então, essas bobageiras, né? Tá? E o consumo? É lógico que a China está lá. Ó. O consumo da China? Quase 48 milhões. E qual que é a produção dela? 43. Então, ela tem que importar aproximadamente 5 milhões de toneladas de carne, né? Tá? O consumo da União Europeia é 19.960, dos Estados Unidos 10. Por exemplo, os Estados Unidos com uma produção de quase 13 e um consumo de 10, então ela pode exportar aí 2 milhões de toneladas, 3 milhões. Né? O consumo no Brasil, 3,25, tá? Contra uma produção de 3.600. Então, ele poderia exportar isso daí. Né? Tá? Então, o maior consumidor, China, depois a União Europeia, com seus 27 países, né? Aí Estados Unidos, a Rússia e o Brasil, aqui com 3. Depois é o Japão, 2.700, o Vietnã, México, enfim. Tá? E a exportação? A União Europeia exporta aí 4 milhões e 100 mil toneladas, os Estados Unidos, aqueles 3 que nós falamos, o Canadá, 1.470, e o Brasil com 1.230.000 toneladas. Né? É lógico que a China não vai exportar, porque ela precisa. Então, quem que importa? A China, que lembra que eu falei para vocês, quase 5 milhões, né? O Japão importa muito também, o México, a Coreia do Sul, enfim. Lógico que o Brasil está fora dessa conta aí, né? Tá? Então, voltando ali nas estatísticas, né? A gente sabe que a China é o maior produtor, é o maior consumidor e está sendo também o maior importador, porque teve aquele problema da doença alguns anos atrás que fez diminuir muito a produção. E no Brasil? O que acontece no Brasil? Então, se a gente pegar aqui o ranking nacional, nós vamos ver, aqui são dados de 2019. Olha aqui, Santa Catarina. Então, vocês estão vendo que Santa Catarina, ela produz daqueles 4, o Brasil total, né? Então, aqui, Santa Catarina com 1 milhão e 100, o Paraná com 841, o Rio Grande do Sul com 760 e Minas Gerais com 502. Então, se você somar esses 3 aí, isso vai representar, em termos de porcentagem, ó, se você somar 27 com 20,
são 47. 47 com 18 são 65% da produção nacional. Isso faz a produção inteira. Então, você vê que aí Minas Gerais aqui aparece com 12%, né? Então, a grande produção é Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Lembrando sempre que Santa Catarina é um dos menores estados da federação, mas eles têm uma tradição muito grande de produção de suíno, tanto que a Embrapa tem sua sede lá na cidade de Concórdia, em Santa Catarina. Eles têm muita tradição. Inclusive, tiveram um problema sério alguns anos atrás, porque lá tem pequenos produtores, sabe? Então, imagina que tem um produtor que tem 10 matrizes, o outro tem 7, o outro tem 15, o outro tem 8, e toda essa produção de dejeto caía nos córregos, né? Agora, você imagina juntando todo mundo, esse córrego, quando chegava na cidade lá, já viu como é que estava, né? Como dizer, era bosta pura, né? Então, eles tiveram que adotar um sistema de evitar que se jogue os dejetos nos mananciais de água, né? Inclusive, hoje dá uma multa violenta, né? Quem fizer isso tem que vender a granja para pagar a multa, né? Então, a gente eles têm todo um esquema de recolhimento desses dejetos e depois eles podem fazer a fertirrigação, pode fazer compostagem, enfim, produção de gás, enfim, tem uma série de coisas que nós vamos ver também durante o curso, tá? Minas Gerais aqui está em 4. Agora, o dado mais importante aqui é Mato Grosso, Goiás. Onde que está a produção de soja e milho? Não é lá em cima? Não é Goiás, Mato Grosso, Tocantins? Então, na realidade, o que está acontecendo? A agroindústria de suínos está migrando para o norte, né? Diz que o cantor vai onde o povo está, né? O artista vai onde o povo está. E a produção de suíno vai onde o alimento está, né? Se você pegar o milho, por exemplo, o preço do milho lá no Goiás, por exemplo, Goiás, Tocantins, lá no norte, você vai ver que o preço do milho e da soja lá é bem mais barato que aqui. Por quê? Porque como o consumo está aqui embaixo, como vocês viram ali em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, o custo do frete aumenta o preço, né? Se você pegar o preço do milho lá em Goiás e comparar com daqui, lá é muito mais barato. Então, as grandes agroindústrias estão migrando para lá, né? Porque aí fica mais barato de produzir esses animais, né? Tá? Exportação, lógico, também, né? Aqui, Santa Catarina, em termos de percentual, por exemplo, se você somar 5, veja, Santa Catarina é mais da metade da exportação de carne suína. Então, 55%. Aí vem Rio Grande do Sul com 23%. 23% com 55% dá 78%. 78% com 16% dá 94%. Está aqui, ó, das exportações, né? Depois Minas Gerais lá embaixo, né, com 2%, e Mato Grosso com 73%, enfim. Tá? É muito importante a gente entender isso daí, né? Né? Então, vamos ver se tem mais estatística. Nós vimos no mundo, vimos aqui no Brasil, mapas e infográficos. Isso aqui é importante. Viu? Vamos comparar um pouquinho, porque o maior consumo de carne suína, de carne no Brasil ainda é bovina, né? Tá? Vamos ver se eu tenho aqui. Vamos ver isso aqui. Principais destinos. Não. Abate de bovinos no Brasil, abate frango, abate de suíno, produção de milho,
demanda per capita de carne no mundo. Então, vamos ver aqui o abate de suíno, tá? De bovinos, aliás. Está vendo aqui, ó? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então, quando você pega aqui, por exemplo, isso aqui é o total do Brasil, não é? Abate de bovino, estou falando de bovinos por enquanto, tá? 8 e pouco. Então, a grande quantidade está onde? Aqui no Centro-Oeste e no Norte, né? Nordeste um pouquinho, com 9%, mas o Norte com 20%, o Centro-Oeste com 39% e a região Sudeste com 21%, tá? Vamos ver agora suínos, né? Abate frango, abate suínos. Olha o que acontece aqui. Em azul aqui, nós temos a região sul, com 60%, aquela continha nós já fizemos, né? 66% de tudo. O Centro-Oeste com 15%, a região Sudeste com 18%. Olha o que acontece com o Norte e Nordeste em termos de produção de suínos. Por que a produção de suínos lá é tão baixa? Existem vários fatores, mas um dos fatores principais é o clima, né? Lá é normal temperaturas de 37, 38, 39 graus. E a gente vai ver também que o suíno ele é muito sensível ao calor, porque ele não tem glândulas sudoríparas. Mas isso aí depois nós vamos ver com mais calma, tá? Então, por isso que no sul também, que é uma região mais amena, né? Temperaturas mais amenas. O professor, Oi. é mais fácil exportação também para a China, né? Para os outros lugares, eu falo. Sim, exatamente. Porque lá o consumo lá é muito alto, né? E vocês viram que a produção deles caiu. Então, se o Brasil exportar toda a produção de suínos que nós temos, ainda vai faltar carne lá para eles, né? Então, muita gente comendo, né? Muito chinês comendo, tá? Então, vocês estão vendo aqui abate de suíno, em azul aqui, 66%, e norte e nordeste, ó, norte é 0%, o nordeste 1%. Então, é uma questão de clima, né? Tá? Por exemplo, por que o custo de produção de suíno na Europa é muito alto? Porque lá o inverno é rigorosíssimo. Tem alguns países que no inverno chega a menos 15, até menos 20 graus. E no calor, na época do verão, lá chega a 40 graus. Então, as granjas têm que ser climatizadas. Imagina uma granja de suíno grande climatizada. O que é uma granja climatizada? É você colocar exaustores, ar-condicionado, enfim. Então, o custo de produção lá na Europa é muito alto, justamente por causa disso, né? Por causa dessas condições deles aí, né? Tá? Produção de milho no Brasil. Lembra que eu falei para vocês que 53% da produção de milho está aqui na região centro-oeste, olha só. Então, se eu produzo milho aqui, produzo soja, se eu trouxer aqui para São Paulo, Minas Gerais, tem um custo muito alto de frete, né? Então, a gente chama isso de fronteira agrícola, né? Então, a grande produção, nós estamos falando de milho, tá? Então, a produção de milho no Brasil, isso aqui em 2019, 53% da produção de milho está na região centro-oeste. E para trazer esse milho de lá para cá, fica mais caro. Tanto que se vocês olharem, por exemplo, na internet, preço do milho, né? Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Preço do milho. Preço do milho no Brasil. Vamos ver se a gente consegue ver aqui.
Puxa. Vamos ver o que tem no norte aqui, né? Cotações de milho. Erechim, no Rio Grande do Sul, está 96. Em Rio Verde, em Goiás, está R$ 85. Então, é cerca de R$ 11 mais barato, né? Provavelmente é o custo do frete, né? Então, a produção de suínos, então, embora seja pequena aqui no Centro-Oeste, ela está migrando para lá porque a comida está lá, né? Tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Produção de soja. Vamos ver como é que está a produção de soja, que produz o farelo de soja, né? Vamos ver como é que está isso aqui. Aqui, ó. 46% da produção de soja está na região Centro-Oeste. Aqui na região Sul, o Paraná é um grande produtor de soja, né? Então, ele tem aqui aí 33%, região Sudeste com 7%, e Norte e Nordeste a baixa produção, justamente por causa do problema de clima lá, né? Tá? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, eu acho que, se vocês quiserem mais detalhes, eu vou colocar na plataforma esse link aqui, e vocês têm acesso a isso daí, tá? Certo? Então, tudo que está relacionado com suínos, e a avicultura vocês já tiveram, né? Então, provavelmente, alguém já deve ter passado alguma coisa para vocês. Porque aqui também produção de ovos, produção de frango, enfim, tá? E então nós vamos fechar isso daqui e vamos tentar abrir. Deixa eu tirar esse troço aqui. Está me atrapalhando. Eu queria mostrar para vocês aqui. Ai. Tem gente que não gosta muito disso aqui, não. PowerPoint, vamos ver apresentando por uma pessoa. Então, eu vou aumentar isso aqui. Professor, Vocês estão chegando bem, né? tá tranquilo. Lá Então, eu vou começar. na China Tranquilo, teve né? aquela doença teve nas galinhas, não teve? Você sabe? Teve a peste suína. Foi suína ou eu ouvi falar que teve de frango também? Também é. Lá, né? Dá de tudo, né? Até a Covid veio de lá, né? Tá gerando até outra Covid, já pior. Então, ó, a natureza cria, o zootecnista aprimora, né? Eu sou... sabe que ano que eu formei, gente? Eu não vou falar, senão vocês vão achar que eu sou muito velho. Eu formei em 1975. Então, eu tenho 25 de mais 21, eu tenho 46 anos de formado na profissão de zootecnia. Eu sou um dos primeiros zootecnistas do Brasil, porque essa profissão era relativamente nova, e quando eu entrei na escola lá, que eu formei em Jaboticabal, o curso era muito novo, sabe? Então, pouquíssima gente optou. Para vocês terem uma ideia, o vestibular lá entravam 120 alunos. E lá tinha agronomia, veterinária e zootecnia. E desses 120 alunos, eles podiam optar qual curso que eles queriam fazer. Então, uma parte foi para agronomia, outra parte foi para veterinária, e eu optei por zootecnia. Sabe quantos alunos tinha no curso?
2 apenas, eu e mais um rapaz lá de Galha. Galha é uma cidade que fica ali no interior de São Paulo. Então, nós, apenas 2 zootecnistas. Então, eu sou da primeira turma de zootecnia da Unesp de Jaboticabal. E no meu histórico escolar está que eu passei em primeiro lugar. E o meu companheiro lá ficou em último, né? É uma historinha que eu costumo contar, né? Meu número no Conselho Regional é 0004, né? Bom, isso aqui nós já vimos, né? Produção, eu vou pular isso aqui, tá? Vou pular tudo isso aqui, que nós já vimos ali. Produção de carne. Aqui está uma projeção até 2025, né? Tá? Bovina, suína e carne de frango, né? A tendência da carne de frango ou, por exemplo, em 2020, aqui a carne de frango já tinha passado, né? Tá? A de bovino, né? E a tendência é aumentar ainda mais, né? Por exemplo, a carne de frango no 2025, por exemplo, no limite superior aqui, 20 milhões de toneladas. Carne suína, 5 milhões e 500, e a bovina praticamente estável, estagnada. Por que isso? Porque o bovino exige uma área muito grande, enfim. Então, aqui a tendência é realmente ela estabilizar, né? Aqui, em 2016, 10, depois pulou para 12, 13, 13, 13, 13. Então, a tendência da produção de carne bovina é estabilizar, enquanto que a produção de carne suína e carne de frango, a tendência é aumentar, né? Tá? Produção mundial de carne, isso aqui nós já vimos lá, né? Tá? Isso aqui é um dado que eu queria mostrar para vocês, ó. Por exemplo, clarinho aqui, ó, cinzinho claro, tá a produção de 2000. E nesse alaranjado aqui, a produção de 2017. Então, o que aconteceu? É lógico que na região sul houve um aumento aí de 146%, na Sudeste 250%, no Nordeste 58%, e no Norte 250%, mas passou de 1 para 4, né? Tá? Agora, o que está acontecendo no Centro-Oeste? Ela pulou de 86 para 545, ou seja, um aumento de 534%, justamente daquilo que nós comentamos, né? Que a produção de suínos está caminhando para o Centro-Oeste. Isso é uma brincadeirinha que a gente sempre faz com os meninos, né? Isso aqui é uma tirinha de um... Esse cara é um desenhista, né? Isso aqui é de 1999, né? Então, a mãezinha dele estava metendo fumo nele porque ele estava muito limpinho, né? Então, quando a gente fala em suíno, a gente pensa em porco, né? Porco significa o quê? Sujeira, né? Quantas vezes o pai de vocês ou a mãe de vocês chegou, oh, teu quarto tá um chiqueiro, tá sujo, não sei o que lá, etc, né? E nós vamos provar para vocês que não é bem assim, né? Então, hoje a produção de carne suína, ela exige uma série de atividades para manter o animal o mais limpo possível. Agora, por que ele tem essa fama de ser sujo? Porque, como nós dissemos, ele é muito sensível ao calor. Então, se ele vê uma poça d'água, ele vai querer, assim, enfim, para refrescar, né? Tá? Então, só para lembrar isso daí. Agora, isso aí vocês estão cansados de saber também, né? Da evolução, né? Então, olha lá, o macaco com o ossinho, depois veio a lança, depois o AK-47 e o final. Isso aí, né?
Tá todo mundo ficando gordo, né? E o final de tudo, olha lá. Isso aí é um cara que me mandou, ele falou, isso é a evolução do parmeirense, né? Todo ira porco, né? Tô chegando na fase final em questão de gordura. Oi, fia. Tô chegando na fase final em questão de gordura. A quarentena engordou todo mundo. É mesmo, nós precisamos fazer exercício, né? Peixinho, então. A decadência. Então, quando a gente fala em evolução, o suíno doméstico nosso, ele é o ancestral dele era o javali, né? Não esse bichinho aí que é o pumba, né? Esse aí é o javali africano, não tem nada a ver com o nosso. Mas eu coloquei ele só para as criancinhas aí lembrar do pumba, né? Tá? Então, na realidade, o ancestral do suíno doméstico é o javali. Então, se vocês prestarem atenção nesse animal, ele tem uma cabeça grande, né? O dianteiro muito desenvolvido e o traseiro pouco desenvolvido. E a gente sabe que as carnes nobres estão no traseiro, né? Tanto nos bovinos, como nos suínos, como nos ovinos, etc. A carne nobre está no traseiro, né? Quando você pega um traseiro bovino, aí você vai encontrar alcatra, coxão mole, patinho, filé mignon, enfim, né? Então, quanto mais traseiro tem o animal, mais, vamos dizer que mais valor ele tem, né? Mas aí, como é que se domestica um animal? Você, na antiguidade, né, provavelmente os caçadores, coletores lá, naquela época, acabavam aprisionando os filhotes desses animais, né? Que era mais fácil, não ia pegar um trem desse aí, né? Então, eles pegavam os filhotinhos e acabavam criando, e vamos criando, então, e houve uma seleção muito grande para produzir gordura. Então, antigamente, o suíno foi selecionado para produzir gordura. Por quê? Porque ele servia como conservação, né? Você já deve ter ouvido falar, já deve ter comido a carne na panela, né? A carne de lata. O que é a carne de lata? Ela é uma carne que é cozida, frita, e coloca dentro da gordura para conservar. Então, na realidade, quando você faz esse procedimento, a carne fica armazenada por muito tempo. Era uma forma de armazenar, né? E toda a comida era cozinhada ou frita, enfim, com gordura de porco. Então, os animais foram selecionados para produzir gordura, tá? E depois, quando começou a plantação de soja lá na década de 70, então, houve um lobby muito forte em cima do óleo de soja. Então, os caras estavam produzindo soja e o principal produto da soja é o óleo, né? O farelo de Mas soja aí cadê os produtores de porco? Isso. Aí, o que acontece? O produtor de suínos, ele falou, bom, nós temos que emagrecer os bichos, porque a carne tem muito mais valor que a gordura, né? Se você for num açougue comprar 1 quilo de toicinho, por exemplo, ou comprar 1 quilo de lombo, a diferença é muito grande, né? Então, se você falar com um açougueiro que tem um porco desse tipo banho aqui, ele nem vai lá ver, né? Então, lógico que esse animal aqui, ó, a produção de carne é muito maior, né? Você vê que são animais que têm uma cabeça pequena, um corpo mais comprido e um traseiro bem desenvolvido, né? Então, houve uma seleção, né? Mas por causa do lobby dos produtores de soja, né? Certo? Então, Essa questão ela foi gradual ou ela foi de uma vez? Essa questão do óleo de soja que o senhor falou.
Foi na década de 70, tá? Então tem 70, 40, 50 anos atrás, né? Aí foi que a gente disse que o porco emagreceu e virou suíno, né? Porque para produzir a gordura, ela exige muito mais alimento do que músculo. O que é músculo? É carne, né? Então, a conversão alimentar nesse bicho do meio aqui era 6:1, 7:1, enquanto que nesse aqui hoje está em 2,4. Conversão alimentar, vocês sabem que é a quantidade de alimento para produzir 1 quilo de peso vivo, né? Então, esse aqui gasta aí 250, 300 quilos para formar 100 quilos. Esse aqui iria gastar 700 quilos, né? Então, gente, são 2:55. E provavelmente vocês vão ter alguma aula agora depois, né? Alguma pergunta, alguma coisa, gente? Isso aqui foi só uma introdução, aí na próxima aula a gente já pega para valer mesmo, certo? Isso aqui é mais para vocês conhecerem um pouco os porquinhos, né? Não é só aquele cheiro ruim, não, né? Tá? Certo? Então, eu agradeço a vocês a atenção, né? E estou à disposição de vocês, tá? Até a semana que vem, nesse mesmo horário, tá? Um abração para vocês. Essa semana você não vai postar atividade, não, né? Não, porque não, mais é uma introdução, né? Mas provavelmente na semana que vem, sim. Porque não são poucas aulas, né? São só 4 aulas, então a gente tem que correr. Certinho? Falou, professor. Obrigado, viu? Opa! Até semana que vem, se Deus quiser. E ele sempre quer, né? Então tá, gente. Um abração para vocês e até a próxima.